pé, irmãos, vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua este campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Amém. Senhor, a Tua palavra é viva e poderosa, e ao lê-la, Pai, nós realmente
sentimos a presença, a iluminação do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por esse momento. E agora fala conosco, Pai, através desse texto, para que ele edifique a vida da Tua igreja e possa cada vez mais, ó Pai, firmar em nós a alegria de servir ao Senhor na Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. No domingo passado, pela manhã, o pastor Jefferson pregou um sermão sobre ser igreja hoje. O que significa sermos uma igreja hoje, nesses dias conturbados que nós vivemos? Sermão dirigido pelo Espírito Santo, que abençoou a nossa vida, a vida da igreja, tenho certeza. E durante a semana, meditando sobre tudo isso, o Senhor também me conduziu a falar um pouco sobre igreja, também nesta manhã. Porque, para mim, uma das partes mais importantes da teologia é a eclesiologia, a doutrina da igreja. Para mim é fundamental. A igreja local, ela tem um papel fundamental dentro do reino de Deus. Então é de extrema importância que a gente compreenda verdadeiramente o que é ser igreja. Não apenas denominação ou templo, mas igreja. Nós que recebemos e somos habitados pelo Espírito Santo. Atos, nós sabemos, é o livro histórico, do Novo Testamento. Conta a história da igreja lá no seu início, desde a ressurreição, a ascensão de Jesus e até o derramar do Espírito ali no início e até o ano, mais ou menos o ano 62 da nossa era, quando Paulo estava preso em Roma. Então abrange logo realmente os primeiros anos da igreja, cerca de 30, 40 anos de existência da igreja. E são muito importantes, esse primeiro capítulo, ele é muito importante porque mostra isso para nós e traz lições para nós que são perenes, que ainda valem nos nossos dias, como aqueles irmãos no início da igreja se comportaram. A gente lembra que eles receberam uma ordem de Jesus, aí no versículo 4 e 5, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem que a promessa fosse cumprida, a promessa do derramamento do Espírito fosse cumprida na vida deles. E eles então permaneceram naquela cidade, esperando ser revestidos e capacitados para cumprir a missão que haviam recebido. O versículo 3 traz uma palavra que eu acho muito importante. Diz que Jesus se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Aleluia! As provas da ressurreição de Jesus são incontestáveis. Não há como, 2000 anos, muita gente, tem tentado negar a ressurreição, mas as provas são incontestáveis, e nós somos prova disso, de que Jesus está vivo, porque Ele transformou a nossa vida, glória a Deus. Então, irmãos, durante esses 50 dias entre a ressurreição de Jesus até o Pentecoste, a igreja continua existindo e continua agindo. E vejam aí o que eles fizeram. Primeiro, eles receberam essa ordem de serem testemunhas de Jesus até os confins da terra. O verso 6 e o verso 8, quando Jesus fala que eles receberiam poder e seriam os seus mártires, as suas testemunhas até os confins da terra. Depois eles viram Jesus ser elevado aos céus, a ascensão de Jesus. Depois eles perseveravam, unânimes em oração, adoração e oração. E depois eles escolheram Matias para substituir Judas no colégio apostólico. Então, interessante esse comportamento, essas ações
que a igreja realizou logo no início, sob a direção do próprio Senhor Jesus, ressurreto e glorificado. E, segundo um comentarista bíblico, ele diz que esses elementos deles são essenciais na missão da igreja. Testemunhar de Jesus, viver sob o senhorio de Jesus, o Senhor dos senhores, a centralidade dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos na igreja, que nós não podemos nos afastar dela, e viver sob o poder do Espírito Santo. Então são características da igreja que nós devemos continuar cumprindo. Testemunhar de Jesus, falar da volta gloriosa de Jesus, continuar fiéis, preservando a palavra de Deus escrita pelos apóstolos e caminhando no poder do Espírito Santo para cumprir essa missão. Então, queremos falar hoje sobre a igreja e a sua missão no mundo. Logo no início, olhando para esse iniciozinho, esses 50 dias, como são carregados de ensino, de ação de Deus e de ação dos homens que foram chamados para dirigir a igreja do Senhor. Então, o primeiro ponto a ser destacado é que nós precisamos ser testemunhas de Jesus. Isso todo mundo sabe, né? Testemunho da sua encarnação, da sua morte, da sua vida sacrificial, da sua morte vicária no nosso lugar e da sua ressurreição e ascensão à direita de Deus Pai, né? Onde Ele está assentado, reinando sobre todas as coisas. E depois da sua ressurreição, né, como eu já disse ali, Jesus se apresentou vivo durante 40 dias, com provas incontestáveis, e veja o texto, no versículo 3, diz que ele apareceu durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e prometendo derramar do Espírito sobre a sua igreja. Então vemos aí a ênfase de Jesus em duas coisas. Ele enfatizando a presença do seu reino e enfatizando o derramamento do Espírito sobre a igreja. Então são duas coisas assim que nós precisamos testemunhar, falar, porque a grande expectativa dos judeus do Antigo Testamento é que quando o Messias viesse, o reino de Deus seria instalado na terra. E eles esperavam um reino político, que Jesus viesse como um revolucionário que fosse expulsar as tropas romanas que ocupavam Israel e instaurasse o reino messiânico, onde os judeus estariam reinando sobre a terra e Jesus reinando lá de Jerusalém. Mas, na verdade, o reino de Deus foi estabelecido. Quando Jesus derramou o Espírito Santo aí no capítulo 2, ali nós temos a prova de que Jesus foi entronizado à direita de Deus Pai, que o reino de Deus foi inaugurado ali. E o reino de Deus é um reino eterno. Ele começou ali com Jesus Cristo, né? Quer dizer, o reino no seu aspecto mais atual, né? Do reinado do Senhor Jesus como igreja. A igreja é uma parte do reino. Então o reino de Deus está presente no mundo. E trouxe, né, a grande expectativa da volta de Jesus para consumar o reino na sua plenitude. As promessas todas do reino serão plenamente cumpridas em nós na volta de Jesus, quando Ele de novo virá e o reino eterno continuará.
Nós pertencemos a um reino eterno. Nós não pertencemos a um reino humano, demarcado por fronteiras terrestres e que passa e que acaba, como tantos reinos tão poderosos acabaram. E então esse reino de Senhor Jesus, ele está dentro daqueles que foram chamados pela graça do Senhor. Jesus disse que o reino não viria com visível aparência, mas ele estaria dentro de nós. E essa é realmente a certeza que nós temos, da presença do reino de Deus em nós. E essa presença, ela traz paz ao coração do crente no meio das tribulações deste mundo. Esse reino, ele traz alegria da salvação, alegria de saber que aconteça o que acontecer, nós estamos seguros nas mãos do nosso Deus, que o seu reino jamais passará, que não há poder humano, nem poder demoníaco, nem poder espiritual capaz de nos arrebatar, de nos tirar desse reino, porque é o Senhor que nos colocou. Por isso a palavra diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Temos essa certeza que o nosso Deus está reinando, que o Senhor Jesus é soberano, e Ele continua libertando vidas, salvando, colocando pessoas dentro do seu reino, um reino eterno. E dentro deste reino nós estamos seguros de que nada pode nos arrebatar das mãos do nosso Deus. Estamos seguros. Então esse é o reino que precisamos proclamar a este mundo, irmão. Este mundo que vive numa instabilidade terrível. Nesse mundo que às vezes está confiando num determinado tipo de governo, num determinado tipo de ideologia. Isso tudo passará. Brevemente. O reino de Deus prevalecerá. Creia que esses sinais que nós estamos vendo e vivendo, essa conturbação mundial, física, espiritual, são anúncios que o reino de Deus está próximo de ser consumado na volta de Jesus Cristo. Precisamos viver essa expectativa, precisamos viver nessa certeza de que o reino de Deus está presente. E esse reino, ele não está, como eu já disse, limitado a fronteiras. Ele alcança pessoas de todas as tribos, línguas, nações. É um reino universal. Pessoas que vivem em outros lugares, em outras épocas, com outros costumes, são nossos irmãos, estão no reino, foram salvos, libertos pelo poder de Deus. Então é um reino que não há discriminação, é um reino onde todos somos irmãos, fomos lavados no mesmo sangue, não há diferença, pecadores salvos pela graça de Deus, dependente de qualquer classificação que esse mundo possa colocar. Somos um em Jesus Cristo. Estamos unidos a irmãos aqui, agora, um ao lado do outro, e aos irmãos que jamais conhecemos, mas um dia, nós teremos a eternidade toda para conhecer todos os nossos irmãos. Amém? Que coisa gloriosa, né? Podemos ter essa certeza no nosso coração. E o reino, o que é o reino de Deus? O reino de Deus são os mandamentos de Deus que são colocados na nossa vida. O Espírito Santo habita em nós, e Ele traz a nós a palavra de Deus, nos guia, nos orienta, nos sustenta, nos consola com essa palavra. A nossa igreja tem o privilégio de ter diversos pastores, então a igreja é edificada por cada um deles, no seu estilo, no seu chamado, né? Um bate, outro assopra, o outro faz uma coisa, outra, né, Lilith? Então a gente
é alimentado de todas as maneiras. O Senhor vai edificando a sua igreja. E uma palavra que está baseada na Bíblia. Nenhum pastor chega aqui e diz, olha, Deus me falou hoje que isso é aquilo, aquilo, aquilo outro. Não, está aqui. Ó. Aí você abre e lê. Não, o que ele está falando? Então isso nos alimenta, nos sustenta, nos dá segurança, irmãos. Porque se chega aqui um pastor fala uma coisa, chega outro, teve outra revelação, como é que fica? Né, Sérgio? Enrola tudo, né? Então, quer dizer, você tem segurança no reino de Deus. Então, irmãos, precisamos caminhar na doutrina dos apóstolos, né? Que perseverando nessa caminhada. E o reino de Deus, ele cresce pelo testemunho dos seus súditos, com essa mensagem de paz, de salvação, de esperança, e não por uma declaração de guerra a qualquer outro grupo, qualquer outra religião, qualquer outra pessoa, não. É uma mensagem de amor, de salvação. O reino ele não é implantado pela intriga política ou pela violência revolucionária. Vamos quebrar tudo, acabar com tudo e vamos iniciar o reino de Deus pela nossa própria força. Isso não existe, já tentaram na história implantar o reino de Deus pela força. Mas não é assim, não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu espírito. Zacarias diz isso, já ainda no Antigo Testamento. E então a igreja rejeita, o reino de Deus, né, rejeita qualquer politização do reino. Mas nós temos também que ter o cuidado de não espiritualizar o reino, como se ele não estivesse presente. O reino de Deus está presente, ao lado de todas as instituições deste mundo. O reino de Deus está presente, ele não é um negócio etéreo, longe da realidade, um reino espiritualizado, mas ele é um reino real. Você é real, eu sou real, nós somos reais. Então o reino está dentro de nós, então nós pertencemos a este mundo. O reino de Deus não está só no céu, com a igreja triunfante, mas ele está na terra com a igreja militante, a igreja que continua aqui pregando e vivendo este reino. Então precisamos ser testemunhas, irmãos, deste reino, porque a Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, e só tem uma verdade, Jesus Cristo. Então temos esse chamado, e somos a única instituição no mundo que tem esse privilégio de dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém mais recebeu esse mandato do Senhor, ele é nosso, e nós não podemos ser infiéis ao nosso chamado, porque ele é glorioso, ele vem do Senhor soberano e nos dá o privilégio e a oportunidade de manifestarmos esse reino àqueles que convivem conosco. Manifestar a graça, o amor, o perdão que vem do Senhor nesse mundo tão cheio de ódio e violência. A igreja está colocada aqui para dizer que há um reino onde o amor supera tudo, onde a paz do Senhor é real, onde a alegria da salvação supera qualquer tristeza, luta nessa vida. Que privilégio, irmãos. E o reino, apesar de não se identificar com nenhuma ideologia humanista, rejeita veementemente todas as ideologias baseadas no homem, que nascem do ser humano, de um coração pecaminoso. O reino de Deus tem implicações reais neste mundo, tem implicações na vida das pessoas, nas ações das pessoas. Nós não somos seres etéreos, vivemos aqui neste mundo. Não. O prefeito Fábio orando aqui, né, se emocionou, porque hoje é uma demanda, né, pela questão da terra, né, do planeta, e a igreja está aqui para testemunhar que nós cuidamos disso, que nós estamos também envolvidos com isso,
porque cabe a nós, mais do que a todo mundo, preservar esse planeta. A igreja, porque ela foi criada por Deus. O mundo preserva a natureza por egoísmo. Se eu não preservar, não vai ter mais terra, eu vou morrer, meus descendentes não vai ter aí. É egoísmo, interesse pessoal. A igreja preserva a natureza para a glória de Deus, porque ela expressa a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras do Senhor. Então a igreja preserva para dizer essa natureza linda que foi criada, apesar do pecado, que derrubou não só o ser humano, mas a própria natureza. Você já imaginou, de vez em quando eu penso nisso, o que será esse mundo? A gente já tem tanta coisa linda, mas já imaginou quando isso tudo for restaurado para a glória de Deus e o pecado não estiver presente? Gente, você vai se derreter todo dia. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há palavra, mas um dia discursa, outro dia manifestando a glória do Senhor. Preservamos por isso, irmãos. Trabalhamos por isso, porque é criação do nosso Deus. Não surgiu por acaso. O mundo não está rodando aí porque alguém deu corda, mas está rodando porque Deus criou, preserva e levará até o seu final, quando todas as coisas serão restauradas e haverá um novo céu e uma nova terra. E o reino de Deus estará presente de forma completa. Irmãos, é maravilhoso, né? Pertencemos a este povo. Sermos este povo, com esta missão de proclamar estas verdades em nome do Senhor Jesus. Nada supera a este chamado da graça de Deus. E os valores do reino, eles estão baseados na revelação bíblica. E por isso, eles estão em constante conflito com o mundo caído, com os valores seculares deste reino. Os súditos do reino de Deus, eles negam a sua lealdade absoluta ao César de plantão e confirmam e reafirmam a sua lealdade absoluta a um só rei, que é Jesus Cristo. Só Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso, irmãos, nós não podemos aceitar que nos tirem liberdade, que nós fomos criados para ser livres pelo Senhor. Cristo Jesus vos libertou. Então nós precisamos ter consciência da nossa liberdade em Cristo, da nossa dignidade como seres humanos, e assim de todos os outros, porque Cristo nos libertou para vivermos sob a sua soberania e levarmos essa mensagem aos confins da terra. Por isso, irmão, cabe a cada um de nós, individualmente, e a nós como igreja, demonstrar a presença deste reino eterno em nossa nação, lutando por justiça, por verdade, por liberdade, pela liberdade de culto, que estão querendo, não estou falando só da nossa nação, mas em todo o mundo, uma ação concatenada para tirar a liberdade de consciência e de culto. E contra isso, a Igreja Reformada lutou desde o seu início. Deus nos chamou com liberdade para o adorar, e ninguém pode nos impedir de adorar a Deus. É uma liberdade que no Brasil, graças a Deus, temos na nossa Constituição. Mas acima de qualquer coisa e sobre qualquer regime, nós temos a liberdade chamada por Deus e dada por Deus de nos reunirmos para adorá-lo. Como eu disse, é o momento mais importante da igreja quando nós nos encontramos para adorar a Deus. Por isso, irmãos, precisamos lembrar que essas coisas são muito importantes para o reino de Deus e para nós que cremos na reforma.
Então esse é o primeiro aspecto que esse texto nos diz sobre a ação da igreja. Segundo, nos versículos 9 até 11, nós temos aí a descrição da ascensão de Jesus. Os discípulos estavam ali e viram Jesus ser elevado aos céus. E a questão é a seguinte: qual a importância deste acontecimento para a igreja, para o reino de Deus nos nossos dias e para a igreja durante toda a história? Qual a importância desse fato para que ele seja relatado na Bíblia, na palavra de Deus? E o primeiro efeito desta ascensão é que teve um impacto tremendo sobre a vida dos discípulos, sem dúvida, tanto a ressurreição como a ascensão. E sobre a nossa vida, nenhum de nós estava ali assistindo à ascensão, mas nós podemos ler aqui, gente. Essa é uma testemunha viva, verdadeira. Então, se você ler aqui, você pode imaginar você vendo Jesus subindo. Privilégio nosso, que cremos. Alguém incrédulo lê isso aqui, isso é conto da carochinha, isso aí é invenção. Mas para aquele que crê, é a verdade. Jesus foi elevado às alturas diante dos seus discípulos, e eles ali saíram, depois de receber o Espírito, para pregar essa verdade. E nós temos que pregar isso, que Jesus foi elevado aos céus no seu corpo glorificado, e Ele está no céu desta maneira. E aqueles que morrem em Cristo também estão com Ele. E um dia seremos todos ressuscitados para estar na glória com o nosso Deus. E então essa ascensão, ela deve trazer sobre nós a certeza tanto da vida eterna, da existência verdadeira do céu, para onde o Senhor Jesus foi elevado, e a certeza de que Jesus voltará. Porque os anjos disseram, falaram, deixaram aqui registrado que esse Jesus virá do modo como visto subir. Imagine, você está vendo isso. E o anjo está nos dizendo, a palavra de Deus, que Jesus virá. E é interessante, se você observar o texto, na nossa tradução, não traz toda a coisa. Seria assim: esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. A gente tem encontrado durante a história da igreja, dizendo, Jesus já voltou, Jesus vem na vida do pobre, do necessitado, de não sei quem. Jesus não vem. Jesus falou, cuidado, vão aparecer muitos cristos, tentando te enganar. Mas esse Jesus é o mesmo que subiu, é o mesmo que voltará. E nós, como crentes bíblicos reformados, cremos que em breve surgirá nesse mundo uma figura chamada Anticristo, que vai governar o mundo. Você acha que todo esse movimento que está aí no mundo é por acaso? Não. Em breve haverá alguém que vai exigir a sua adoração, dizendo, eu sou o Cristo, eu domino o mundo todo. Não é essa a esperança que os judeus tinham? Vai surgir e vai fazer coisas grandiosas. Diz a Bíblia que, se possível, enganaria até os eleitos. Se fosse possível. Glória a Deus que não é possível. Aquele que é selado com o Espírito Santo jamais será enganado pelas falsas doutrinas, pelos falsos profetas, pelo falso ensino, pelas ideologias humanistas, jamais será enganado, porque ele tem o Espírito Santo falando na palavra. Que coisa fantástica, irmãos. Nós sabemos o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo nós sabemos quem nos sustenta.
Por isso nós defendemos o 5º ponto lá do calvinismo, da perseverança dos santos. Nós vamos perseverar não pela nossa capacidade, não porque nós somos melhores ou super crentes, nós vamos perseverar porque o Espírito Santo vai nos segurar. Estamos na mão dele. Jesus disse: da minha mão ninguém pode tirar. Glória a Deus mesmo, gente. Só ouço aqui um glória a Deus baixinho aqui. Pode seguir o exemplo, porque é coisa demais, gente. É bênção demais. Pensarmos assim, que somos igreja, os discípulos viram, nós podemos, e deixaram o testemunho para nós, de que aquele Jesus que morreu por nós na cruz, ele mesmo, no seu corpo glorificado, foi elevado aos céus. E esse Jesus virá do modo como viste subir. Maranata? Olha lá, expressar a nossa esperança. E a diferença é que na ascensão, ela só foi testemunhada por aquele pequeno grupo dos discípulos, né? Mas a segunda vinda será testemunhada por todo o universo. Todo o universo e por todos os que já viveram e viverão até aquela época. Jesus disse que então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. E Apocalipse 1,7 diz que todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Que coisa gloriosa, né? Naquele dia, quando testemunharemos a nossa redenção. E hoje tantas pessoas negam essa verdade. Por isso, irmãos, a igreja tem hoje, ela tem que viver nessa certeza, com a grande expectativa que a leve a proclamar essa grande salvação que Jesus trouxe. O texto nos diz que os discípulos estavam de boca aberta, né, olhando Jesus. Aí os anjos perguntam: por que vocês estão olhando para o céu? Claro que tinha que estar olhando, né? O negócio desse acontecendo, quem não ia olhar, né? Mas o problema é que ele chamou a atenção. Olha, a igreja hoje não tem que ficar olhando para o céu, não tem que ficar procurando sinais extraordinários, né, para arrepiar. Está acontecendo. Não. Nós temos que olhar para o mundo que está carente. Não é ficar olhando para as alturas, olhar para a terra, para o mundo, para a nossa nação. Passando momentos tão difíceis. Isso deve nos levar, irmãos, a conhecer a história da igreja, a teologia da igreja. Né? Jesus voltou para o céu, né? Foi elevado. Conhecer que o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste. E conhecer que nós temos que sair, recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Nós não temos como escapar, porque é uma comissão que nos foi dada e nós temos que cumprir. E que Jesus voltará. Como isso às vezes na igreja se perdeu, a experiência gloriosa da volta de Jesus. Às vezes nós estamos mais preocupados com aqui, com o dia a dia, com o que vai acontecer amanhã ou depois da manhã, o que vai acontecer com o governo ou sem governo, ou com isso ou com aquilo. A nossa esperança vai além, muito além, porque aconteça o que acontecer, nada vai impedir Deus de fazer o seu plano. Jesus voltará. Jesus voltará. E nós o veremos. Então, precisamos entender, irmãos, que o reino de Deus está presente em nós e através de nós e entre nós. Entender que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem manda na sua vida é Deus.
Você é propriedade dele. Ninguém mais tem domínio sobre a sua vida, a não ser o Senhor Jesus, que morreu no seu lugar. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Vai ficar olhando para o céu? O que diz o versículo? Quem lembra? Rodrigo. Ninguém? Então abre a Bíblia aí. 1 Pedro 9, 2:9. Somos isso tudo para quê? Ele lembrou. A fim de proclamar as virtudes, o poder, o amor, a glória daquele que vos chamou das trevas. Já puseram aqui a cola? Então por isso vocês responderam. Vira a cola aqui. Proclamar as virtudes, o poder, o amor daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Não tem jeito de ficarmos calados, irmão, diante dessas coisas tão maravilhosas e grandiosas que o Senhor concede à sua igreja. Entender o nosso chamado. Então a segunda coisa é isso, né? Nós temos uma missão, não de ficar buscando sinais, olhando para cima, para o céu, mas porque nós temos essa certeza, mas nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Terceiro ponto aqui é de se destacado, irmãos, é que os discípulos, eles oraram pelo derramamento do Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus. Aí do versículo 12 até o 14, os discípulos receberam a promessa: permanecer na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas eles não ficaram inertes, sentados, deitados, esperando o Espírito Santo descer. Eles foram orar, eles foram cultuar a Deus, reunir. Aí diz o texto do versículo: e voltando para Jerusalém, quando ali entraram no cenáculo, subiram no cenáculo, já estavam, se reuniram então, aqueles todos, e todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja reunida em oração, em adoração. Vamos entender isso, que somos igreja para nos reunir. Eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam ali escondidos, reunidos e escondidos. Porque era um grupinho pequeno. O texto diz que quando o Espírito foi derramado eram 120 pessoas. Os judeus queriam pegá-los, porque eles estavam proclamando a ressurreição. Mas quando o Espírito veio, gente, ninguém segurou. Pode prender, matar, bater, proibir. Não tem mais jeito, não. Somos livres. Sem o Espírito Santo nós somos medrosos, covardes. Mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida, meu filho, ninguém segura, nem o diabo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Que coisa linda, né? Então eles foram lá orar. Alguém pode dizer: pô, vamos orar. Jesus já tinha prometido. Então, mas nós precisamos entender que a oração tem esse aspecto, né? A gente ora porque sabemos que tudo isso vai acontecer. Vai acontecer de verdade na vida da igreja, porque é promessa do Senhor, né? Então as promessas do Senhor não tornam a oração supérflua, não, pelo contrário. Porque nós temos promessas que a gente precisa de orar. Porque a gente precisa cultuar a Deus. Que a gente precisa se reunir como igreja. É porque Deus nos prometeu estar conosco, ouvir as nossas orações, nos abençoar. Eu não vou orar não, porque Jesus vai voltar mesmo. Vai orar mais ainda, porque Ele vai voltar mesmo.
E a Bíblia diz, né? Esteja alerta, né? Para você estar de pé diante do Senhor quando Ele voltar. Precisamos entender isso. E aqui há dois aspectos, né, dessa atitude da igreja. Eles perseveravam em oração e eram unânimes. Ou seja, o pessoal estava ali, junto, orando no mesmo propósito, no mesmo sentido, buscando a mesma bênção de Deus. Precisamos aprender também isso. Devemos nos reunir e orar e adorar o mesmo Deus, o mesmo empenho, com a mesma vontade. Eles testemunharam, receberam poder, eles entenderam a sua missão, eles oraram, perseveravam. E o último aspecto que está aqui nesse texto, irmãos, é que eles elegeram um apóstolo para completar o número dos escolhidos por Jesus, né? Do verso 15 em diante, fala sobre a escolha de Matias. E é importante a gente pensar nisso, porque, primeiro, alguns querem justificar a traição de Judas, né? Justificar Judas. Coitado, ele era predestinado para trair Jesus, então não tinha jeito de escapar. Não. Vou citar aqui uma frase de João Calvino, que foi o maior defensor da soberania de Deus. Ele diz: olha, Judas não pode ser justificado pelo fato de sua ação ter sido profetizada, já que ele caiu não por causa da compulsão da profecia, mas devido à iniquidade do seu próprio coração. O ser humano é responsável pelos seus atos. Então Judas não pode ser justificado de maneira nenhuma, porque o texto diz que ele já tinha no coração, aí o diabo pôs no coração dele, ele já era um coração iníquo. O diabo pôs no coração dele que ele traísse a Jesus. E ele traiu. Não foi a predestinação, foi a ação do diabo na vida dele que o levou a fazer o que fez. E a escolha de Matias, né, como novo apóstolo, foi feito de uma maneira bem pensada e que deixa para nós lições para serem seguidas. Primeiro, o que eles fizeram? Eles consultaram as Escrituras. Eles citaram o Salmo 69 para explicar o que aconteceu, a traição de Judas e a sua morte, e o Salmo 109 para indicar que eles deveriam substituir Judas. Primeira coisa, foram a Escritura. O que nós vamos fazer agora? Entenderam, então, movido pelo Espírito, que deveriam eleger um outro apóstolo, né? E, segundo, eles usaram bom senso. Quem que que pode ser escolhido? Aí Pedro diz lá, olha, alguém que está conosco desde o início. Alguém que participou do ministério de Jesus. Né? Nós nunca tínhamos ouvido o nome de Matias, né? Mas estava lá, acompanhando, ajudando, perseverando na caminhada. Então, tem que ser um desses. Bom senso. Terceiro, eles foram orar e fizeram uma eleição, uma escolha. Tinha 2 nomes. Escolheram um deles. Aqui o texto diz que lançaram a sorte. Parece que jogaram um dadinho para cima. Não foi assim, né? Foi uma escolha, uma eleição. Dá tantos votos para Matias, tantos votos menos, tanto para o José, né? Barsabás. Eleição. E aqui a gente vê algumas coisas importantes, irmãos, que o Senhor Jesus guiando a sua igreja naquele momento, né? Que era importante. E aqui também nós tiramos a lição para nós, como igreja hoje, presbiteriana, que elegemos os nossos presbíteros. Porque os sucessores dos apóstolos não são outros apóstolos. Então, tudo quanto é apóstolo que você vê aí, é fajuto. Todos. É vaidade.
infelizmente. Porque os sucessores dos apóstolos foram os presbíteros. O único que foi eleito foi esse. Os outros foram presbíteros. Paulo, quando implantava uma igreja, não elegia apóstolo, elegia presbítero. Precisamos entender isso, porque hoje em dia a vaidade que tomou conta da igreja, o cara, eu sou apóstolo. Completamente errado. Mas então a igreja elegeu. E aqui precisamos lembrar que nós temos uma eleição agora, mês que vem, de presbíteros na igreja, de diáconos. É uma oportunidade da igreja se manifestar, eleger homens segundo o Espírito Santo, para dirigir a igreja. Muitas igrejas, o pastor é que escolhe a sua liderança. Em algumas igrejas diz que o pastor, alguém foi elevado a líder, elevado a pastor, e a comunidade às vezes não participa. Mas você vê que desde o início, eles reuniram o povo. Verso 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. E diz, olha, vamos escolher, vamos orar, vamos buscar Deus. Ver a qualificação, tem que ter alguém que esteja conosco. E assim é feito na igreja até hoje. Tem sido anunciado aqui a realização dessa assembleia, onde todos os membros da igreja devem participar, para escolher a liderança da igreja. E só para te lembrar, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí, em 1 Timóteo. Estamos terminando aqui, mas só para 1 Timóteo, capítulo 3, onde Paulo dá as instruções para a igreja quanto à eleição de presbíteros, de diáconos. E aqui inclui pastor também, viu, gente? Presbítero, pastor é presbítero docente. E o presbítero regente, que governa a igreja. Então, 1 Timóteo, Paulo diz o seguinte, capítulo 3, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, não é bispo. Almeja ser um líder na igreja de Deus. Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, presbítero, porque a palavra bispo significa supervisor, é uma função dos presbíteros, e não um título propriamente dito. O bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então aí nós temos claramente a instrução bíblica, e tem outros textos, que falam sobre como devemos escolher, quem nós devemos olhar para escolher como líderes da igreja. Fizeram isso lá com Matias, alguém que está conosco, alguém que tem dado bom testemunho, alguém que é fiel, alguém que está acompanhando Jesus. E assim devem ser os presbíteros da igreja, os diáconos. Fiel, dedicado, humilde, não avarento,
que ama a igreja do Senhor. E nós temos muitos homens na igreja que podem ser escolhidos. E oração, orar para que Deus nos oriente, para que Deus te dê verdadeiramente sabedoria e discernimento para escolher aqueles que irão governar a igreja do Senhor. Portanto, irmãos, concluindo essa palavra, nesse primeiro capítulo de Atos, nós temos uma visão panorâmica do início da igreja, mas que servem para nos guiar até os dias de hoje. Nestes dias conturbados que vivemos, onde as pessoas não sabem o que virá pela frente, estão com medo de tudo e de todos, onde uma pandemia ceifa milhões de vidas em todo o mundo, onde a polarização política no Brasil está infernizando a igreja e separando irmãos. Observar esses ensinos é de grande importância para manter a igreja em seu caminho para a eternidade, como testemunha viva e atuante da presença do reino eterno de Deus nesta terra, conclamando todos ao arrependimento de seus pecados e à fé em Cristo Jesus como Redentor. Fomos eleitos e enviados ao mundo para levar até os confins da terra a mensagem redentora da salvação em Cristo Jesus, a única mensagem capaz de livrar o ser humano da condenação eterna e trazer alegria, paz e esperança nestes dias de angústia e desespero da humanidade. Pense bem nisto. Você pode fazer diferença em sua casa, em seu trabalho, em sua faculdade, em sua cidade, em seu país e até onde Jesus o enviar. Pense no que aqueles apóstolos fizeram no início da igreja, e esta igreja permanece até os dias de hoje, 2000 anos depois. Poderoso Império Romano que oprimia, aquela igreja desapareceu na história há muito tempo, mas a igreja do Senhor Jesus permanece viva. Glória a Deus. Porque o reino de Deus é eterno, irmãos. Fale desse reino. Fale do soberano desse reino. Não fale dos governos deste mundo que passam rapidamente. Não se desgaste nisso. Desgaste proclamando que tem um rei acima de todos. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele está governando. Gaste o seu tempo nisso. Proclame isso. Viva isso. Há um reino neste mundo. E nós temos o privilégio de pertencermos a ele. Temos grandes desafios pela frente, irmãos, na defesa da fé bíblica. Muitos desafios para defender a fé bíblica. Prepare-se para tempos difíceis em relação à sua fé, em relação à sua igreja. Mas, acima de tudo, creia sempre no governo do Senhor Jesus. Porque Ele é o Rei dos Reis. E Ele é o Senhor dos Senhores. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra, porque ela nos edifica, ela nos exorta, ela nos consola. E que a palavra desta manhã, Pai, possa abençoar a Tua igreja presente, Tua igreja à distância. Ó Pai, que todos nós sejamos movidos pelo Teu Espírito Santo a vivermos a realidade da Tua palavra, a testemunharmos da graça do Senhor, a testemunharmos do poder de Deus, da soberania do Senhor sobre os reinos deste mundo. Faça-nos olhar para o reino eterno do Senhor e proclamar e viver essa verdade, para que esse mundo seja transformado e vidas sejam alcançadas pela glória do Senhor. Oramos com gratidão pela nossa igreja, que tem caminhado a Deus dentro das suas lutas e dificuldades, mas procurando ser fiel ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, na eleição dos presbíteros e diáconos. Dirija a Tua igreja, Pai, para que sejam escolhidos estes homens que governarão a Tua igreja e continuarão